Nós temos pessoas aqui de lugares diferentes do mundo, de cidades diferentes do Brasil, de estados diferentes da nossa nação, pessoas de idades diferentes, de origens diferentes, de jeitos diferentes. E queridos, é maravilhoso saber que temos tanta gente diferente aqui, mas que tem entre nós todos um ponto comum. Nós todos, diga comigo, nós todos. Nós todos somos jovens para as nações, amém? Quem é jovem para a nação aí, levanta a mão. Talvez você diga, Tiago, mas eu não fui para nenhuma nação, eu não sou de nenhuma nação, eu sou da minha nação, nasci na minha nação, estou na minha nação. Mas você tem as nações no coração, porque, queridos, nós estamos indo pelo Brasil e pelas nações, alcançando com a palavra da fé e o amor. E eu quero saber quem é que está disposto para fazer acontecer essa visão. Sabe, é uma visão que não é minha, não é do apóstolo Guto, não começou com o apóstolo Guto. O pastor Bud iniciou essa visão aqui com Mama Jen, mas de fato é uma visão que vem da parte de Deus. E se nós estamos engajados com aquilo que Deus propõe para nós, nós precisamos entender que a opinião mais importante é a opinião de Deus. Sabe, a gente estava até pesquisando um pouco hoje de tarde, porque tem, aqui no primeiro dia, perguntou, quem tem mais, acho que foi a Viena que perguntou quem tinha 13 anos, né? E aí muita gente levantou a mão e eu fiquei pensando, caramba, a galera com 13 anos, né? Eu tenho um pouco mais de 13 anos já, né? Continuo sendo JPN. Minha esposa disse que eu sou VPN, mas se eu for VPN, eu sou VPN num corpo de JPN. A gente tem a geração Y, né? A geração Z, e tem até uma geração mais nova agora, que é essa galera da geração Alpha. E eu estava lendo um pouco, pesquisando e achando interessante, né? Porque a forma como essas gerações elas vão interagindo, ela está um pouco ligada também à definição de cada geração. Eu sei que tem outros parâmetros, outros critérios, outras formas de se classificar, mas o elemento distintivo de cada uma dessas gerações é justamente a interação com a tecnologia. A geração Y, da qual eu faço parte, é uma geração que viu o nascimento da internet. De fato, a internet nasceu como a gente conhece hoje, esse protocolo TCP/IP, né, no ano que eu nasci. Eu visitei uma loja de sardinha algumas semanas atrás, e cada lata de sardinha tinha um ano, para você procurar o ano que você nasceu. E em cada lata de sardinha que tinha um ano, tinha fatos relevantes daquele ano. E quando eu procurei lá, 1983, todo mundo está sabendo minha idade agora, né? Foi o ano que nasceu a internet, como a gente conhece hoje. A geração Z, que vem depois da geração Y, que são aquelas pessoas que nasceram entre 1997 e 2012. Quem é da geração Z aí? Tem uma galera aí. Essa galera, ela é uma galera que é considerada nativo digital. Você sabia disso? Porque já cresceu num mundo totalmente conectado. E aí depois da geração Z, é que vem a geração Alpha, que é quem vem a partir de 2013. Quem é da geração Alpha aí, galera? Tem uns alfinha aí, né? Uns alfinha de fim de noite aí. Mas essa galera, ela já está interconectada e sofrendo influência da inteligência digital, da inteligência artificial. E a forma como nós nos expomos, talvez você esteja pensando, Tiago, mas eu nem sou Y, nem Z, nem Alpha. Então você é da galera do rap. São os boomers, né? Uma galera que vem um pouco antes, né? Mas a forma como a tecnologia ela está presente no nosso dia a dia, ela faz com que nós vivenciemos a experiência que temos de um jeito diferente.
E isso está nos fazendo divergir em gerações. Mas muito embora nós sejamos de gerações diferentes, existe alguém que tem uma palavra preponderante sobre todas as gerações. E sabe que esse alguém não é o mundo? Porque o mundo tem dito, gente, que à medida que as gerações estão se expondo, existe uma correlação que está se identificando entre o excesso de tecnologia para uma geração mais jovem. E eu não digo isso porque você necessariamente está o tempo todo no celular, mas é porque você experiencia coisas que a gente já não tem mais na nossa geração. São mundos diferentes. Eu tenho um filho hoje com 4 anos de idade, uma filhinha com 2 anos, e há quem diga que o meu filho nunca vai dirigir. Porque na época que ele tiver com 18 anos, todos os carros já vão ser autônomos. Há quem diga que uma criança que nasce hoje nunca vai entrar numa agência bancária. Quem foi que nunca entrou numa agência bancária aqui? Levanta a mão. Você não está perdendo tanta coisa assim não, fica tranquilo, é só um parâmetro, né? O celular hoje, o aplicativo já nos ajuda a resolver muita coisa. Mas vem se verificando uma correlação entre a exposição à tecnologia e a vitimização das gerações. Porque se entende que a cultura do cancelamento e a polarização expõe as gerações cada vez mais a uma necessidade de validação. A pressão por desempenho, a comparação social faz com que as gerações elas se sintam cada vez mais vítimas. E a exposição a essas narrativas nas redes sociais, ela pode potencializar as experiências que as pessoas têm desfrutado. Mas eu estou aqui hoje à noite para dizer a você que a opinião de Deus sobre a sua vida é que você não é vítima coisa nenhuma. Abra a tua Bíblia comigo lá em João, 1 João, a carta de 1 João, pode ser no celular também, não tem problema. 1 João capítulo 2, verso 14, a Bíblia vai dizer que Deus escreve para os jovens. Quem é jovem aí, levanta a mão. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Eu estou aqui hoje à noite para te dizer, jovem, que você é forte, que a palavra de Deus já está no teu coração e que você já venceu esse mundo, já venceu a vitimização, você já venceu o maligno, porque o maior habita em você. Agora perceba as conjugações verbais que o apóstolo João usa nesse texto, inspirado pelo Espírito. Ele não diz que você jovem vai ser forte. Ele não diz que você jovem vai ter um dia a palavra de Deus. E ele não diz que se tudo der certo, você vai vencer o maligno. Não, você jovem já é forte. A palavra de Deus já está em você. Há versões que dizem habita, permanece. E você já venceu o maligno. Agora, pensa comigo, mantenha a tua Bíblia aberta aí. O poder da visão, ele nos dá a força necessária para percorrer a jornada e obter os resultados que a palavra diz que é possível. Porque para quem está vivendo aquela batalha do dia a dia que eu e você vivemos, nas nossas dificuldades, nos obstáculos que se levantam, parece que você já venceu o maligno ou não? Às vezes quando a gente está lá sofrendo, às vezes quando a gente não está legal, às vezes quando as coisas não estão acontecendo quando nós gostaríamos, na escola, no colégio, na faculdade, na família, muitas vezes vendo nossos pais discutindo, vivenciando uma experiência na nossa casa de privação, de falta. Não parece que a gente já venceu o maligno. Mas é daí que surge a importância de colocar os olhos na visão certa. Porque na medida que Deus ele nos diz o resultado final,
Isso se torna um combustível, jovem, para que você absorva as realidades que a palavra diz que já são suas, e ainda que a situação pareça adversa, você consiga extrair forças para ser aquilo que a Bíblia diz que você é, ainda que a geração de hoje diga que nós não somos o que Deus disse que seríamos. Porque se estão achando que a gente é vítima, olha aqui, ó, JPN é forte. Porque Deus disse. Qual é a opinião que é mais importante para você? É a do mundo ou a de Deus? Agora a gente tem que estar o tempo todo, ó, com a visão certa diante dos nossos olhos. Eu venci o maligno. Eu venci o maligno, eu venci o maligno. Quando você coloca a visão diante dos seus olhos, isso vai te dar a força que a palavra diz que já é tua, por causa da palavra que já habita em você, e aí você vai ver aquilo que Deus disse que seria sendo. Quando as situações chegarem, se veja como mais que vencedor. Sabe por quê? Porque a palavra diz que você é mais que vencedor. Não vai ser a pornografia que vai te derrotar, não vai ser a sexualidade que vai te derrotar, não vai ser bebida que vai te derrotar, não vai ser droga, maconha, cocaína, o que seja que vai te derrotar. Ei, jovem, porque você é forte. Você tem a palavra dentro de você. Você não precisa seguir pelos mesmos rumos que as pessoas à tua volta estão seguindo, porque você é diferente. Mas todo mundo faz. Ei, não vem com essa não. Que a minha mãe já me ensinou desde cedo, e eu sei que a tua mãe te ensinou também desde cedo, que você não é todo mundo. Pode todo mundo fazer, mas diga comigo, eu não. Porque você tem alguém dentro de você, que é o Criador do céu e da terra, que é o Deus de toda glória, que é o Todo-Poderoso. Não tem como ser vítima carregando alguém assim dentro de nós. Agora, JPN não só somos nós. Teve José, do Egito. Teve Davi, que era JPN. A Bíblia está cheia de JPN. Daniel, Paulo, Timóteo. E o que é que esses JPN da Bíblia, que nem eram da geração Alfa, nem da X, nem da Z, nem dos Boomers, eram muito mais antigos, mas estavam pelas nações fazendo a vontade de Deus acontecer, porque acolheram a visão de Deus em seus corações. O que é que essa galera tinha em comum, gente? Eles eram protagonistas da sua própria história. E eu quero falar um pouco com você nesses minutos que nos restam, a respeito de nós sermos protagonistas da nossa própria história. Quem é que diz o que é que vai acontecer na tua vida? Quem é que estabelece quais vão ser os teus próximos passos? Veja, eu não estou falando dos teus pais, eu não estou falando de uma independência em relação aos nossos pais, não, de forma nenhuma, porque de fato Deus nos constituiu na família nesse lugar de proteção, que é a filiação. A paternidade, ela desenvolve um senso de proteção que talvez só quem é pai entende. Quando a gente é só filho, às vezes a gente fica achando que poderia ser menos protegido. Mas quando a gente que é filho vira pai, aí a gente entende o amor que Deus tem por nós de uma maneira diferente. Deus te colocou na família no lugar de proteção. Eu não estou falando sobre você ter independência de Deus, porque Deus é nossa fonte, é a nossa origem. É por Ele, por meio dEle, para Ele que são todas as coisas. Agora, o que é protagonista? Protagonista é aquele, vem do grego, protagonistas, que combate na primeira fila. Ei, você combate na primeira fila ou você vai se esconder atrás de alguém lá quando a adversidade chega? Você está seguro, com seus pés firmados na palavra?
Você tem substância dentro de si o suficiente para enfrentar, para peitar as adversidades? Ou você se encolhe quando elas chegam? Ah, Tiago, mas é porque eu sou vítima. Ei, você não é vítima de nada não. Você é protagonista da sua história. Ah, mas é porque dizem que eu sou burro. Ei, que rótulo do inferno é esse que vão botar na tua vida? Não, não deixa não. É você quem escreve aquilo que te define. Ah, não, mas é porque eu não consigo. Você consegue. Quem disse que você não consegue? Agora, às vezes a gente se acomoda naquele papel de vítima, porque ser vítima também é bom, né? Todo mundo tem peninha da gente. Todo mundo dá um tapinha. Todo mundo faz um carinhozinho. E às vezes a gente está tão carente, né? Que para atrair a atenção de alguém, a gente prefere abraçar o vitimismo que estão jogando em cima de nós. Mas a palavra diz, jovem, que você é forte. Diga comigo, eu sou forte. Pensa sobre José do Egito. Deus trouxe para José uma visão clara, deu um sonho. Quem conhece a história de José aí? Quem é JPN, que já foi CPN? 10h26 da noite, você já está meio ruim de sigla, né? JPN, que já foi CPN, e que antes era um B. Entendeu aí? Você, JPN, era uma criança para as nações. E antes você era um bebê para as nações, né? E o VPN é o velho para as nações. Fica tranquilo, a gente vai chegar lá um dia. Mas você que foi CPN na igreja do departamento infantil, você conhece as histórias da Bíblia e você sabe que José teve um sonho. Ele viu o sol, a lua, as estrelas, ele viu os feixes de trigo se curvando. Deus deu uma visão, queridos, que José alcançaria um lugar de destaque, a ponto de inclusive os seus próprios familiares se curvarem diante dele. Quando José era apenas um JPN. Quem conhece a história de José aí? Que bom, fiquei um pouco aliviado agora, já que nos restam apenas alguns poucos minutos. A gente não teria tempo de detalhar tanto para você assim. Você sabe que José foi traído por quem, galera? Se é para ter irmãos desse jeito, melhor as famílias mais compactas da modernidade, né? Traído pelos irmãos, escapou de ser morto porque alguém pensou, vamos matar não? Melhor do que matar é vender como escravo. Melhorou, né? Melhorou, olha a melhora. Aí José vai, é vendido como escravo, mas o cara era tão bom que tudo que ele fazia tinha tanta excelência, que aí ele se torna um administrador das coisas da casa de Potifar. Mas José era tão bom, que a mulher de Potifar pensou, se ele é bom, ele é bom. E aí José vai para a cadeia, acusado de um crime sexual que não cometeu. Mas José continuava sendo bom. Na cadeia se destaca, ele se torna chefe de uma seção. E aí depois a gente vê que pessoas precisaram da ajuda de José na cadeia. E aí José ajuda. Mas José é tão bom que as pessoas que José ajudou deram certo na vida. Saíram da cadeia, José ficou. Mas as pessoas que ele tinha ajudado, esqueceram dele. Mas Deus nunca esquece de você, JPN. Não importa se a sua vida está caminhando por caminhos tortuosos, a visão que Deus trouxe para a tua vida, ela precisa ser o combustível que vai te dar a certeza de que Deus está te levando para o lugar que Ele deseja. Ei, o que foi que não desanimou? Ei, José teve razão para ficar triste quando foi vendido como escravo? Só teve. Mas o que foi que não desanimou José? Não, peraí, eu estou sendo vendido como escravo, mas Deus me deu um sonho com uma visão que até meus irmãos ia se curvar. Eu acho que eles não se curvariam para um escravo.
Então tem mais coisa para acontecer, vamos avançar. Aí José vai e se torna administrador da casa de Potifar e termina preso. Tinha todos os motivos para entrar em depressão. Mas eu acho que José pensou, não, provavelmente ainda não é aqui na cadeia que Deus vai fazer a coisa acontecer. Mas Deus disse que vai fazer a coisa acontecer. A clareza na visão foi a força que José precisava para avançar a cada passo no dia a dia. As dificuldades vieram. Mas um dia a visão de Deus se concretizou para José. O que dizer de Davi? Michael falou sobre Davi no primeiro dia, na quinta-feira. Viena também. O que dizer sobre Davi, gente? Davi não foi considerado importante nem para almoçar na casa do pai. Não, pensa comigo aí. Ei, vai ter um almoço importante aqui. Chama todos os irmãos. Ou esqueceram de Davi, ou acharam que ele não era irmão suficiente, importante o suficiente. Acho que ele era muito jota na época. Porque quando Samuel chegou, olhou logo para Eliabe e disse, eita, esse aqui é bonitão, está com a bateria lá em cima, né? Deve ser esse. Aí foi um, foi dois, foi três, acabou os filhos. Não. Ah, não, tem um, rapaz. Como é que a gente esqueceu de Davi? Aí traz Davi, e Davi, ele é ungido, gente. E a Bíblia faz questão de dizer no capítulo 16 de Samuel, depois você lê lá. Davi foi ungido na presença do seu pai e dos seus irmãos. Não foi escondido não, Samuel não pegou Davi e disse, vamos para uma sala reservada. Não, ele fez ali na frente de todo mundo, pegou o chifre cheio de óleo da unção, derramou sobre Davi, as pessoas viram. Quem é que era ungido, gente? Ou o rei, ou o profeta, ou o sacerdote. Sacerdote não seria porque vinha da família errada, porque estava numa tribo diferente da tribo dos levitas. Rei ou profeta. De todo modo, estava na vantagem. Porque foi o único naquele momento ali que foi ungido. Mas todo mundo viu. Só que não quer dizer que quando Deus tem uma visão sobre nós, tudo vai acontecer em flores da noite para o dia. É por isso, JPN, que você precisa ser obstinado. É por isso que você precisa ser determinado. É por isso que você precisa ser firme. Você não pode ceder àquilo que o mundo diz sobre você, quando Deus tem uma opinião mais importante. Não abra mão da opinião de Deus sobre a tua vida. Ah, Tiago, mas está difícil. É a vida. Você ainda vai descobrir que vai ficar mais difícil. É um spoiler. Sabe por quê? Porque Jesus garantiu. Quem gosta das promessas da palavra aí? Oh, aleluia, é só promessa boa, né? Eu vou dizer a você uma promessa que Jesus fez agora. E quando eu disser, você grita, eu recebo. Combinado? Eu senti uma baixa adesão, eu vou dizer de novo. Jesus fez uma promessa. Eu vou compartilhar essa promessa agora com você. E na hora que eu disser, você vai dizer, eu recebo. Aí tem gente que é mais animada, grita, eu recebo essa palavra. Sabe o que foi que Jesus disse, gente? No mundo tereis aflições. Dá para obedecer, hein? Eu vou dar um desconto pelo horário. Quem é que quer receber aflição, gente? Mas ela vem mesmo se a gente querer. Porque Jesus garantiu, no mundo tereis aflições, faz parte. Ei, quando a aflição bater na sua porta, não se desespere não. Acontece comigo, acontece com você e acontece nas melhores famílias de Londres. Sabendo que você da geração Alfa e da geração Y, não, X, não vai entender essa referência. Tem um delay ali, né? Tá chegando ali, a caixa de som tá... Não é porque Deus disse que Davi seria rei, gente, que o tapete vermelho já foi estendido, não. Ei, o que foi que apareceu logo de cara no caminho de Davi depois que ele foi ungido rei? Michael falou aqui, Golias.
Mas Golias era o quê? A porta de entrada para o que Deus tinha na vida de Davi. Pare de olhar as aflições necessariamente como obstáculos nos quais você vai tropeçar. Ei, é um obstáculo, mas você pode subir, você pode crescer, você pode subir, você pode avançar. Foi ungido rei. Agora deixa eu te perguntar, os irmãos de Davi viram? Sim ou não? Pergunta que parece tola, mas vamos. Davi viu? A não ser que Davi caiu na unção, né? Ele viu, ele sabia. Foi na cabeça dele que escorreu o óleo, ele sentiu. Algo aconteceu. E era justamente a consciência na visão que Deus havia apontado que motivou Davi aos passos desafiadores que a vida lhe propôs. Porque eu penso que Davi ficou imaginando quando se propôs a lutar com Golias. Veja bem, de um duelo como aquele, você pode ler depois 1 Samuel capítulo 17, você vai ver que Golias, ele se propôs como um duelista. Era uma modalidade bélica da época, na qual os conflitos eram solucionados. Tinha 2 exércitos, o dos filisteus e o de Israel. Mas, rapaz, ao invés de a gente botar todo mundo para brigar, porque vai ser muito sangue, vai ser muito, né? Vamos fazer o seguinte, vamos poupar os exércitos, aí você manda um, eu mando um. Só que o meu tem 5 metros de altura, tá tudo bem, mas você acha outro aí, manda, porque aí a gente consegue fazer um duelo, e quem vencer representa a vitória na batalha. Davi se propôs, e eu gosto muito da forma como Davi assumiu esse protagonismo, porque Golias, queridos, e os filisteus não estavam insultando Davi. Eles estavam insultando o povo de Israel. Mas Davi, ele diz, ei Golias, eu vou contra ti. Eu vou contra ti em nome do Senhor. Diz que Golias olhou para Davi e desprezou Davi, porque Davi era JB, R. Era jovem, belo e ruivo. Eu acho que quando Golias olhou assim, disse, oh meu Deus, tão bonitinho, né? A Bíblia que diz, né? Jovem, belo e ruivo. Foi desprezado por causa da sua juventude. Mas eu imagino que Davias pensou, Davias, ó. Misturei aí, Davi com Golias. Desculpa aí, é a hora. A minha geração, essa hora, especialmente eu, que sou um VPN, a gente já está no 2º ou 3º sono. Mas eu tomei um chazinho ali de gengibre antes de começar para a gente, né? Já que energético não era uma opção. Mas eu imagino que Davi ficou pensando assim, rapaz, eu fui ungido rei no capítulo anterior, só tem 2 desfechos. Ou Golias morre, ou Davi morre, era um duelo. Não tinha opção. Mas Davi pensou, se Deus disse que eu ia ser rei, eu não posso ser rei morto. Não é rei dentro do cemitério. Então, se Deus disse que eu ia ser rei, e existe esse duelo, eu vou fazer minha parte, que Deus vai fazer a dele, porque se Deus disse, já não tem mais 2 desfechos possíveis, só tem um desfecho possível. E com uma funda e 5 pedrinhas, Davi acertou o gigante que ameaçava uma nação inteira por mais de 40 dias. O que dizer de Paulo, gente? Quando Deus chamou Ananias para orar por Paulo, Ananias ficou pensando, eu não vou orar não, porque Paulo não é peça boa não. Estava matando os cristãos na época. Aí Deus disse, não vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os judeus, os gentios e os reis. Está aí a visão de Deus para Paulo. Judeus, gentios e reis. Várias vezes você vê Paulo se deparando com desafios, e ele diz assim, já falei sobre os gentios, já falei com os judeus, mas ainda preciso comparecer perante os reis.
Ele sabia que o fim da linha não tinha chegado, porque ele tinha clareza da visão de Deus para a vida dele. E saber da visão de Deus para a nossa vida vai fazer toda a diferença quando os desafios chegarem diante de nós. Sabe por quê? Não, porque se Deus disse que eu sou JPN, e eu já estou no J e no P, mas não estou no N, algo tem que acontecer para que as nações sejam realidade na minha vida. Ah, Tiago, quer dizer que só viajando? Não, a gente já viu aqui na primeira ministração, a irmã Laura falou com tanta propriedade. Eu nunca fui daqueles que viajava demais não, também não. Sempre ficava por aqui. Pastor Bud, eu acho que num dos últimos cultos que ele estava aqui, a gente ficou conversando no final e depois do culto assim, ele disse assim, você vai viajar muito, rapaz. Eu pensava que era só um comentário despropositado. Nunca imaginei que era uma profecia, que está se cumprindo com bastante intensidade nos dias de hoje. Sabe por quê, gente? Porque a gente é para as nações, a gente é para servir, é para alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Qual a visão que Deus tem apontado para você? Porque se conectar a uma visão é algo interessante. A gente impulsiona a visão, mas uma vez que a visão se move, ela nos carrega junto. Vou dizer de novo. Quando você se conecta com a visão, algo acontece. Muitas vezes nem por causa de você, mas simplesmente porque você se conectou. Foi o que aconteceu comigo, com a minha família. A gente se conectou a essa visão quando eu era um CPN de 7 anos aqui nessa igreja. E aí, desde esse tempo que a nossa vida mudou de trajetória. Por quê? Porque a gente se conectou com a visão e agora é a visão que nos carrega. O pastor Michael trouxe aqui no primeiro dia, quem estava aqui no primeiro dia? Viu lá o vídeo dos propulsores de foguete? O propulsor impulsiona o ônibus espacial. Eu acho que eu gostei muito da ministração do pastor Michael, viu? Eu me sinto assim, eu acho que parece que passou por mim, assim, por isso que eu acho que ficou tanto conteúdo aqui. Mas você conecta o propulsor, ele impulsiona o ônibus espacial, mas a direção do propulsor, ela é proporcionada pelo ônibus espacial. Não é o propulsor que sai na doida aí, não. E eu fiquei pensando num exemplo, vou me arriscar agora com você, viu? Aí o risco era demais. Estou um pouco enferrujado, porque eu tenho 2 filhos. Quem é pai sabe que vai entender o que é que eu estou falando. Mas às vezes, quem foi que já deu um rolê de skate aqui? Quem é que curte aí? Olha, quanta adesão. Acabei de ficar mais intimidado. Quando você se conecta com a visão, você se conecta. A visão, ela está aqui, ó. Mas você se conecta. Na medida que você dá um impulso, não sei se você está entendendo. Você impulsiona. Mas a visão é quem te leva. Você dá um passinho, ó. Mas a visão, ela vai te levando. A visão, ela vai te levando. A visão, ela vai te levando. Antes de você perceber, você vai estar vivendo coisas que você nunca imaginou que seriam possíveis. Porque você simplesmente se conectou no lugar certo. Ah, Tiago, mas qual é a visão de Deus para a minha vida? Ei, Deus não te plantou aqui no Verbo da Vida, não?
Quem é que está nos visitando de outros ministérios? Só para eu conhecer. Que bênção. Seja muito bem-vindo. Daria para contar as mãos que se levantaram. E a gente fica muito feliz de Deus ter juntado você, nesse momento, a essa família. Mas quem não levantou a mão, gente, é de casa. A gente não precisa inventar a roda. Já existe algo que foi apontado com clareza para que Deus impulsione a cada um de nós, a alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Se você é JPN, essa é a sua visão. É para isso que você existe. Tiago, mas é porque eu não vou viajar. Não precisa viajar não. Fique na sua casa, fique na sua cidade, fique na sua escola. Agora seja luz, alcance, exale a palavra da fé. Mas é porque a minha faculdade é um ambiente hostil. A minha também era. Mas você foi chamado para compartilhar a palavra da fé e o amor. É na sua casa, é na sua rua, é com teus pais. Como é que a gente quer compartilhar fora? É porque você não conhece meus irmãos. Realmente não, tem muita gente, eu não poderia conhecer os irmãos de todos, né? Mas você também não conhece os meus. Eles são ótimos, mas você não conhece. Cada um de nós tem os seus desafios, gente. Agora a gente precisa ser um canal da palavra da fé e do amor na nossa casa, com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos avós, com nossos tios. Ei, qual é a opinião dos teus primos sobre você? Antes da gente ganhar o Japão, fique tranquilo. O pessoal do Japão está chegando, fique tranquilo. Mas antes da gente ganhar o Japão, que tal a nossa própria família? Que tal a nossa própria escola? Que tal o condomínio que você mora? Tiago, mas é porque eu sou muito tímido, eu jamais poderia fazer um culto e pregar no meu condomínio. Ei, está tudo bem, não precisa fazer um culto, mas seja só aquele cara gentil, que vai atravessar a rua e que diz, obrigado. Que encontra com alguém na entrada de uma dependência comum e diz, bom dia. Aos poucos, esses pequenos gestos, eles vão iluminando e fazendo compreender aquilo que você carrega, porque você não está sozinho. José não estava sozinho. Foi por isso que José deu certo. Davi não estava sozinho. Foi por isso que Davi deu certo. Paulo não estava sozinho. Foi por isso que Paulo deu certo. Um outro JPN, Timóteo. Tentaram definir Timóteo. Tentaram desprezar Timóteo. E Timóteo tinha tudo para se vitimizar. Atos 16 diz que Timóteo era filho de uma judia crente, mais de pai grego. Já botaram o pai do cara mais. Quem é que diz? Eu sou filho de José, mais de Maria. Né? Ninguém diz assim. Timóteo tinha uma origem duvidosa, tinha uma saúde questionável. Paulo disse, ei Timóteo, presta atenção na saúde, rapaz. Faça isso e aquilo ali, por causa das tuas frequentes enfermidades. Timóteo era o mestiço, doentinho, jovem, que se tornou pastor da maior igreja do Novo Testamento. E aí as pessoas lá tentaram dizer, Timóteo, ei cara, fica tranquilo, tu é novo demais. Mas Paulo disse, Timóteo, não deixe que ninguém despreze a sua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, no amor, na fé, no conhecimento, na palavra, na pureza. Olha a visão, padrão, torna-te padrão. Ei, olha o que você pode chegar, olha onde você pode chegar, Timóteo. Olha o que você pode fazer, você pode ser padrão. Como? Até a minha chegada, aplica-te à leitura e ao ensino. Agora a gente quer os resultados dos pregadores famosos, não quer nem ler.
nem ensinar. Aí não quer palavra, não quer fé, não quer procedimento, não quer pureza, não quer... Ei, JPN, aí fica só PN, viu? Vários jovens na Bíblia, gente. E a visão foi o combustível que levou esses jovens a superar os seus desafios, como você e eu temos. Tiago, mas é porque eu acho que você não tem desafio. Todo mundo tem, gente. Vai conversar com o apóstolo Guto para ver se ele não tem os desafios dele. Você tem os seus, eu tenho os meus. Cada um tem os seus. A questão não é essa. A questão é quando você vai estar disposto a assumir o protagonismo da sua história. A gente já sabe onde a história vai terminar, porque a gente já tem uma visão para cumprir. Manter os olhos no final dessa história vai ser o combustível que você precisa para viver e vencer cada um dos desafios.